as controvérsias sobre o relacionamento entre as naturezas de Cristo. Então, vamos pensar aqui sobre essa relação além do Filho com o Pai, as questões relacionadas à própria humanidade e deidade de Cristo. Bem, os teólogos ligados à Alexandria salientaram a divindade de Cristo, enquanto que os relacionados à Antioquia, a sua humanidade, às expensas de sua deidade. Então, vocês percebem lá atrás aquela questão da disputa de Ário e de Atanásio, e aí Eusébio de Cesareia faz a média para chegar num acordo. Então, a gente percebe que assim, nas discussões tem um extremo, tem o outro, e a gente vai nessa conciliação, por isso concílio, a gente vai harmonizando de modo a produzir de vários pensamentos um pensamento único. Daí onde a gente percebe a diferença da religião para a ciência. A religião trabalha com uma coisa só. Agora, infelizmente, aí já é uma interpretação minha, parece que ciência hoje, nesse período de pandemia, está igual religião. O médico que pensa diferente, o jornalista zomba do médico. Eu fico assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí o médico que não pensa parecido com os outros, o juiz quer julgar o médico. O médico que pensa diferente, o legislador quer criminalizar o médico. E aí você olha e fala assim, mas por que isso? Por causa da ciência. Ciência não é uma coisa só. A ciência, ela abriga cientistas, ela abriga ciências, né? Porque tem biológica, física, química, humana, certo? E aí, além de uma situação dessa, ainda tem a questão das teorias, uma vem depois da outra, as hipóteses. Então, não é uma coisa assim, olha, isso é isso. Tanto que por exemplo, no próprio contexto religioso, a gente não tem um pensamento único, certo? A gente tem, por exemplo, católico, cópita, protestante, é tudo cristão, mas cada um no seu quadrado, percebe? Então, voltando para cá, fechando o momento político, né? Então, seguindo aqui, a gente vê que há um pensamento no âmbito alexandrino e há um pensamento no âmbito antioquiano. Uma interpretação das duas naturezas de Cristo que deu certo, que de certo modo recusa a verdadeira humanidade de Cristo, foi elaborada por Apolinário, que viveu entre 310 e 390, ex-professor de retórica e bispo de Laodiceia. Apolinário formulou sua doutrina sobre as naturezas de Cristo aos 60 anos de idade. Até esta época foi um bom amigo de Atanásio e um dos campeões da ortodoxia. A fim de evitar a indevida separação das naturezas humana e divina de Cristo, Apolinário propôs que Cristo tinha um corpo e uma alma reais, mas que o espírito no homem foi substituído em Cristo pelo Logos. Como elemento ativo, o Logos divino dominava ativamente o elemento passivo, o corpo e a alma na pessoa de Cristo. Ele exaltava a divindade de Cristo, mas minimizava a sua verdadeira humanidade. Sua doutrina foi oficialmente condenada no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Percebe que a intenção era boa? Mas deu ruim. Pastor, esses homens tinham conhecimento documental da parte dos apóstolos, certamente que tinham. Por escrito, cartas. Sim, eles tinham, por exemplo, as obras, e além disso, a influência dos pais da igreja. Os escritores da época. Exatamente. E desprezavam isso aí. A questão não é desprezar, é que, por exemplo, a Bíblia fala de Jesus como um ser divino e fala de Jesus como um ser humano. Sim. Mas, por exemplo, não fala de modo assim claro, aberto, por exemplo, assim, olha, Jesus é Deus, tá dando para entender? Eu sou Deus, entende? Aí acontece, aí você vê, fala e aí você percebe, você pensa, mas não é uma coisa assim, entende? E aí, por exemplo, aí eles, devido à herança filosófica,
eles vão discutir, pensar, refletir, de modo que haja uma tese, uma antítese e uma síntese, entende? Com certeza, entende? Por isso que é importante frisar que, observa bem, 2000 anos de caminhada, e aí tem gente que hoje quer inventar moda, mas tudo bem. Aí nesse caso aqui, a gente vê que aconteceu isso, em contraste com a ideia de Apolinário, né, porque no caso de Apolinário, exaltava a divindade e minimizava a humanidade. Estavam as ideias de Nestório, um erudito monge que se tornou patriarca de Constantinopla em 428. Ele rejeitava o uso do termo Theotokos, mãe de Deus, aplicado à Virgem Maria, porque isto parecia exaltá-la indevidamente. Sugeriu a palavra Christotokos como alternativa, lembrando que Maria foi apenas a mãe do lado humano de Cristo. Para chegar a isto, ele fez de Cristo um homem em quem, a exemplo de gêmeos siameses, as naturezas divina e humana estavam combinadas numa união mais mecânica do que orgânica. Cristo era então apenas um homem perfeito moralmente, associado à divindade. Ele era mais portador de Deus do que Deus homem. E aí nisso, os líderes da igreja reuniram-se em Éfeso em 431 e condenaram essa doutrina. Mas os seguidores de Nestório continuaram seu trabalho na seção oriental do Império e levaram o Evangelho como concebiam a Pérsia, Índia e China em 635 por Alopém. O nestorianismo foi destruído na China pelo final do século IX. Como resposta às doutrinas como esta de Nestório, enfatizou-se mais a natureza divina de Cristo, ao ponto de se negligenciar sua natureza humana. Eutiques, entre 378 a 455, um monge em Constantinopla, ensinava que após a encarnação, as naturezas de Cristo, a humana e a divina, se fundiram numa só, a divina. Esta doutrina, conhecida como eutiquianismo, acabava na negação da verdadeira humanidade de Cristo. Foi condenada numa longa carta conhecida como o Tomo, escrita por Leão I, o bispo de Roma, de 440 a 461, e pelo concílio de Calcedônia, reunido em 451. O concílio de Calcedônia se empenhou em promulgar uma cristologia que se harmonizasse com a Bíblia. O concílio estabeleceu que Cristo, abre aspas, era completo em sua divindade e completo em sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tendo, fecha aspas, abre aspas, duas naturezas sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, fecha aspas. Na encarnação, estas duas naturezas reuniram-se harmoniosamente numa pessoa com uma só essência. Esta formulação tem sido a interpretação dos ortodoxos sobre esta questão desde a época desse concílio. As ideias de Eutiques, Eutiques, essas ideias foram retomadas na controvérsia monofisista que perturbou a paz do Império Oriental até meados do século VI. Cerca de 15 milhões de monofisistas ainda existem nas igrejas coptas do Egito, Líbano, Turquia e Rússia. Ao problema do relacionamento entre as duas naturezas, humana e divina de Cristo, seguiu-se a discussão sobre o relacionamento entre as vontades de Cristo. Tinha ele uma vontade ao mesmo tempo divina e humana? A questão foi finalmente resolvida no Concílio de Constantinopla, entre 680 e 681, com a declaração de que as duas vontades de Cristo existem nele, numa unidade harmônica, em que a vontade humana se sujeita à divina. A preocupação com estes vários problemas na Igreja Oriental levou a seção oriental do cristianismo a deixar poucas contribuições à corrente principal do cristianismo, com exceção da contribuição de João Damasceno, no século VIII,
a teologia oriental permaneceu estagnada até os tempos modernos. Então a gente percebe que dos cristãos orientais, alguns pensamentos ainda são como lá atrás, antes desses concílios. Tá dando, exatamente, está dando para entender? Então, a gente... Bem, a gente conhece como ortodoxo os cristãos do cisma do ano 1000, que divide quando tem o católico e tem o ortodoxo. Por exemplo, a igreja cristã para aquele lado lá da Rússia é chamada de ortodoxa. Entende? Aqueles caras que tem aquele chapéu diferente. Isso, o copta ele está ligado ao pessoal da Etiópia e da África. Entende? O ortodoxo ligado à questão do pessoal mais para os russos, exatamente. Entende? Claro que assim, não necessariamente russo, mas mais para aquele lado. Se diz, pastor, sobre judeu ortodoxo? Aí já não tem a ver com o cristianismo, entende? Tem a ver com o judeu, que ele assim, ele é mais formal, mais, digamos assim, mais legalista. Mais legalista, mais radical do que os outros judeus. O ortodoxo era ligado assim à parte bem antiga. Porque o ortodoxo tem a ver mais com o pensamento certo, com a crença certa. Por isso, ortodoxia. Por exemplo, eu tinha um professor que ele não usava o termo heresia, ele usava o termo heterodoxia. Porque em vez de ser aquela ortodoxia certinha, exatamente, aquela doutrina ou aquela teologia fora da curva, entende? É um modo diferente de falar. Então é errado falar judeu ortodoxo? Não, porque o ortodoxo tem a ver, por exemplo, digamos, o ortodoxo tem a ver com o jeito certo, o pensamento certo, a crença certa. Entende? E não necessariamente se é judeu, se é cristão, se é muçulmano, se é budista. O ortodoxo tem a ver com uma coisa certa. Exatamente. Porque assim, ortodoxia não tem necessariamente a ver com cristianismo. A ortodoxia cristã, sim. Lembra do ortopedia, né? De você colocar o osso de modo certo, o calçado ortopédico, entende? Então o orto tem essa parte da palavra tem a ver com o certo, o correto, entende? É mais ou menos aí. Então, e aí, por exemplo, a gente vai ter uma ortodoxia em vez de ter uma heterodoxia, certo? Ou uma heresia.